Olá a todos e bem-vindos de volta para mais um vídeo de hoje. Na quinta, mercados dos Estados Unidos da América fecham pelo Dia de Ação de Graças e na sexta funciona o meu expediente. E, antes de tudo, feliz Dia de Ação de Graças para quem está comemorando. E muito obrigado por assistir e apoiar o canal por muitos e muitos anos. Sou extremamente grato por isso. Agora, no vídeo de hoje, vamos falar sobre um específico... Ah, não, o que é isso? Eu sei que isso é exatamente o que acontece quando você faz parceria com o PayPal. Vamos discutir pontos específicos do mercado atual. Alguns dados muito interessantes com os quais podemos trabalhar. Se você é um estudante universitário, pode ser elegível para obter o Gemini Pro gratuitamente por um ano inteiro. Então confira Gemini Google/Students. Quero dizer, como acionista do Google, por que você não experimentaria? Agora vamos falar mais sobre a Adobe. Não sou dono, mas comento sobre a empresa. Comentei sobre várias empresas subvalorizadas. Vou explicar o motivo de eu não possuir e também vou explicar quando ela pode entrar na carteira. Sem mais delongas, aperte todos os botões. Obrigado, Fran. Continue me apoiando. Veja o link na descrição ou comentário fixado para as 10 melhores ações do momento. Ou acesse fulcom/coachsemestre. Obrigado. Agradeço a Fiscal.ai por patrocinar e ser a plataforma de pesquisa de ações que uso em todos os vídeos. Está rolando uma promoção de 30% de desconto até segunda-feira à noite, então aproveite essa oportunidade. Link na descrição e comentário fixado. Novos usuários têm 2 semanas grátis no Fiscal Pro. Então experimente, certo? Primeiro vamos falar sobre o que está acontecendo no mercado agora. Então, temos alguns trusts de pão que podem ser acionados em breve. O primeiro é o Whaley. O outro é o Zweig Bread Trust que mencionamos em abril. Falaremos mais sobre isso em breve. Então, isso é o que acontece com o S Comercial P500 depois que o Whaley Bread Trust é acionado. Você pode ver isso 2, 3, 6, 9 meses ou até um ano depois. O S Comercial P vai estar positivo em mais de 80% das vezes, e, em média, tivemos uma alta bastante significativa. Que indicador é esse? Eu não sabia. O Whaley Bread Trust é um raro indicador técnico que aponta o início de um possível novo mercado de alta. É identificado quando o número de ações em alta em um mercado excede o número de ações em queda por uma proporção de aproximadamente 3:1 durante um período de 5 dias. Este sinal de momento indica amplo interesse de compra e uma forte reversão de mercado, especialmente após períodos de fraqueza. Você pode perguntar, como assim novo mercado de alta? Já estamos em 1 a 2 ou 3 anos. Bem, sim. Mas como vimos nas últimas semanas, enquanto o mercado, isso é algo que eu continuo dizendo. Embora o mercado possa estar perto das máximas históricas, vimos muitas ações que caíram 10, 15, 20, 30, mais de 50% no último mês. Falamos sobre o presságio de Hindenburg, certo? Então, neste momento, podemos receber um sinal bastante otimista. Porque sim, você pode ver que muitos dos grandes players não estão subindo tanto, mas os menores estão começando a se movimentar. Aqueles que foram atingidos e os que não avançaram muito no último mês ou algo assim estão começando a se recuperar em uma escala mais ampla. Agora, quando olhamos para o outro indicador, Bread Trust, neste caso o 0,582, a leitura final na quarta-feira foi 0,582. Na sexta-feira, ele precisa avançar aproximadamente 1450 para que o Bread Trust seja acionado. Certo? Você precisa cruzar essa linha vermelha bem aqui, que já foi cruzada mais cedo este ano, em abril. Agora aqui também. O que aconteceu no passado? Bem, a probabilidade ou a quantidade de vezes que ficamos no verde depois que isso foi acionado é bastante boa. Você pode ver claramente que nada fica abaixo de 80%, nada fica abaixo de 18% e, em média, estamos com um aumento bastante significativo. Claro, houve algumas vezes em que, sim, você vai ficar no prejuízo. Mas se você olhar as probabilidades aqui, elas estão definitivamente a nosso favor. Mas, por outro lado, ainda não foi acionado. Agora, um Trust de Ponsvik é um indicador técnico raro que sinaliza uma mudança significativa no momento do mercado, passando de um pessimismo generalizado para uma forte alta. O sinal aparece quando a média móvel de 10 dias da porcentagem de ações em alta na bolsa passa de menos de 40% para mais de 61,5%. Que é esta linha bem aqui em 10 dias ou menos. É um sinal de alta raro, historicamente confiável para indicar retornos positivos no mercado de ações após o gatilho. Como disse, a última vez que foi acionado foi em abril, e sabemos o que aconteceu.
Desde então, estamos em um mercado de alta que já dura 7 meses, 6 meses, onde todo mês fechamos no positivo. Agora, por outro lado, o que acontece se não tivermos tanta sorte? Bem, se não tivermos tanta sorte, esse é o rebaixamento máximo depois que aquela confiança de amplitude foi acionada. E você pode ver que, em média, o rebaixamento máximo não é tão ruim. Não é tão ruim. Então, no nosso caso, se isso for acionado, acho que teremos um ótimo rally de final de ano e talvez um bom começo de 26. Eu sei que são apenas dados, não uma bola de cristal, só estou mostrando os dados. Você faz com isso o que quiser. E novamente ainda não foi acionado. Estamos muito perto disso. Agora passando para um nome específico, e nesse caso é a Adobe. A empresa teve queda de 31% desde o pico e baixa de 27,5% no ano. Desde o início do ano, são 133,7 bilhões de dólares. A empresa tem PL de 198 e PL futuro de 139. O preço sobre fluxo de caixa livre futuro está em 136 vezes e, claro, um perfil de margem incrível. Essa empresa deve aumentar a receita em 10% nos próximos anos fiscais. E o lucro por ação deve crescer um pouco mais rápido. Recentemente participei do Adobe Max e estava presente quando essa conversa ocorreu na conferência para analistas, conforme relataram. A propósito, a Adobe ainda vai divulgar seus números trimestrais, mas eles disseram e reafirmaram suas metas para o quarto trimestre e para o ano fiscal de 25. Receita influenciada por inteligência artificial supera 5 bilhões de dólares devido ao forte desempenho. A expectativa é que o receita anual recorrente, influenciado por inteligência artificial, cresça até representar 100% do negócio com o tempo. Sinceramente, isso é apenas uma reformulação. A margem operacional não princípios contábeis, geralmente aceitos, superou 46% nos últimos 12 meses. Inclui dólares americanos, 3 bilhões em P e comercial D, e quase 10 bilhões de dólares americanos de fluxo de caixa operacional. Eles estão recomprando muitas ações. E qual é a situação da Adobe? Já respondi a principal questão. Ok, você fala muito da Adobe e entrevistou o vice-presidente de Relações com Respostas. Eu também entrevistei Hannah, que é vice-presidente de Negócios Globais de Inteligência Artificial Generativa. Vou colocar um pequeno trecho neste vídeo quando falarmos sobre a fundição Adobe Firefly. Por que eu não tenho ações da empresa? Bem, a mesma resposta que eu dou para outras empresas. Por que eu não sou dono dessa empresa? É porque eu não posso ter todas as ações. Eu não quero que minha carteira tenha 50 empresas. Para incluir a Adobe na carteira, preciso de dinheiro suficiente para abrir nova posição. Ou essa história precisa ser muito melhor do que outra história na carteira para que ela seja substituída. Ainda assim, gosto da empresa, ainda entendo porque muita gente está extremamente otimista com a Adobe neste momento. Está barata e crescendo, receita e lucro, certo? A receita ainda cresce 94-95% em valor agregado em euros. Eu realmente acho que vai ficar mais perto de 10% ou algo assim. Você vai ver. Vamos fazer um discounted cash flow reverso rápido e você vai ver como está realmente barato no momento. O fluxo de caixa livre deve crescer mais rápido que a receita. E no geral ainda não estou vendo impactos negativos de toda essa história de inteligência artificial. Assim como o PayPal, brincamos que a Adobe virou o novo PayPal, mas eles também estão recomprando muitas ações, certo? Se as ações continuarem caindo, mas a empresa continuar tão lucrativa quanto antes, ou talvez até mais lucrativa, isso permite que eles recomprem mais ações e também adquiram outras empresas. Que é exatamente o que ela vem fazendo, e a gente vai falar sobre isso em um segundo. Mas enquanto isso, olha só isso, por exemplo. Margem operacional de 362%, margem bruta de 890% e 1% em fluxo de caixa livre em 414%. Tivemos o impacto da aquisição fracassada da Figma, e aí temos o retorno sobre. O capital investido está em 262%. Claro, tudo isso pode ser encontrado no Fiscal.ai. O link está aqui embaixo. Agora, quando falamos sobre a Adobe, o argumento mais pessimista é que os novos players de inteligência artificial vão abalar o seu negócio. Tem o Canva, o DaVinci, o Resolve, o Affinity e todos os outros por aí que vão abalar a Adobe. Bem, esse é o ecossistema da Adobe. Acho que isso representa 90% dele, ou talvez um pouco mais. Acho que você não consegue encontrar outro ecossistema como esse. É uma assinatura que você paga e tem acesso a tudo isso. Todos os seus fluxos de trabalho devem funcionar juntos aqui. É muito fácil trabalhar com outros designers, editores de vídeo, o que você quiser. A maioria das pessoas que estudam essas coisas também usa o Adobe Creative Cloud.
Agora que estamos falando sobre vídeos e imagens gerados por inteligência artificial, adivinha só? Na sua assinatura, você tem acesso ao Adobe Firefly. Você também recebe alguns créditos de inteligência artificial lá. E sim, quanto mais você usar, mais créditos vai gastar e mais créditos vai acabar comprando da Adobe. Isso não é tudo. Como eu disse e como conversamos durante a entrevista que fiz com o Doc Clark, adivinha só? A Adobe está se unindo a modelos de terceiros. Ao acessar o Adobe Firefly, basta clicar na lista. Você tem os modelos da Adobe comercialmente seguros, o que também é uma grande vantagem para a Adobe. Se você é profissional de marketing, empresa ou corporação, precisa garantir que seus ativos sejam comercialmente seguros. Primeiro aos modelos da Adobe e depois outros como Flux, Gemini e Nano Banana Pro. Aliás, você já tem acesso. Você tem Generative Pre-trained, Transformer Imagem, Ideograma, Runway e outros. Pode usá-los todos. Você cria quadros, edita imagens e vídeos, transforma imagem em vídeo, faz o que quiser. E isso, claro, faz parte de uma única assinatura. Você não precisa estar inscrito no Flux, no Gemini, no ChatGPT, no Runway e em todos os outros. É uma assinatura da Adobe, e então sim você pode pagar por mais créditos se precisar. Agora, mais recentemente, a Adobe anunciou que vai comprar a SEMrush. Eles fizeram esse anúncio em 9 de novembro. Eles vão comprar por 19 bilhões de dólares, 12 dólares por ação. Para os acionistas da SEMrush, creio que as ações estavam em torno de 6.700 dólares. A SEMrush desenvolve um software de gestão de visibilidade online. Como plataforma global de serviços, a empresa ajuda companhias a alcançar o público certo pelos canais ideais. É uma empresa que tem crescido bastante rápido. 214% composto em 3 anos com previsão de crescer, 164% composto a NIPS cresce ainda mais rápido a 69%. Veja como isso se encaixa no que a Adobe quer fazer. Muitos pensam que a Adobe é apenas Photoshop ou PDFs, mas há um grande lado de marketing nisso tudo. E agora que você pode criar conteúdo muito mais facilmente, agora que você pode criar conteúdo todo dia, toda hora, e também conteúdo muito direcionado, o papel da SEMrush aqui será crucial, certo? Aqui informa que a empresa possibilita às companhias identificar e alcançar o público ideal pelos canais adequados. Por exemplo, agora Black Friday, Cyber Monday. Você pode imaginar que muitas empresas vão sim gerar muito conteúdo específico graças à inteligência artificial generativa. Como eles fazem isso? Bem, provavelmente com a Adobe tenho certeza de que também estão usando outras plataformas por aí. Mas você quer estar comercialmente seguro. Para quem não sabe, 99% das empresas da Fortune 100 já usaram inteligência artificial em aplicativos da Adobe. Quase 90% das 50 maiores contas corporativas adotaram primeiro inovações da Adobe com inteligência artificial como o GenStudio para marketing de performance, Firefly Services e o assistente de inteligência artificial do Acrobat. Tivemos um exemplo de vice-presidente sênior de marketing e comunicação da IBM. Em campanha anterior, o Adobe Firefly cortou custos de conteúdo em 80% e acelerou a ideação de semanas para 2 dias. A Adobe tem sido parceira essencial para proporcionar experiências imersivas em grande escala aos clientes. E isso não é tudo. O grande anúncio recente foi, claro, este. A Adobe Firefly Foundry oferece à sua empresa modelos de inteligência artificial generativa proprietários, protegidos por propriedade intelectual, treinados de forma responsável com base na sua marca ou franquia para resolver desafios complexos de mídia e conteúdo. Isso é sim um pouco como uma fundição de chips, como a TSM, a Samsung, a Intel. Mais sobre isso com Hannah. Lançamos a Adobe Firefly Foundry há mais ou menos uma semana e meia e é essencialmente o serviço gerenciado da Adobe para ajustar profundamente modelos junto com o cliente. Então, se você pensar sobre onde estivemos nessa jornada da inteligência artificial há cerca de 3 anos, lançamos o Firefly, nossos modelos. E se você tem acompanhado isso, nosso princípio é ser muito centrado no criador. Você está aqui no Max entre 10 mil criadores, valorizamos muito essa comunidade. Então, era importante para nós que quando treinamos os modelos originalmente, tivéssemos o direito de treinar com cada dado que fosse utilizado. Uma criadora autorizou e provavelmente foi compensada. E assim, cada pixel utilizado tinha licença, o que significa que tudo o que sai é limpo e seguro comercialmente. Então, foi assim que começamos. Trabalho principalmente com empresas Fortune, 2.000 grandes marcas e maiores empresas de mídia.
Nossos modelos básicos não compreendem a propriedade intelectual deles. Então, se você perguntar sobre a Mulher Maravilha, ele não entende o que você está pedindo. E nós consideramos isso uma funcionalidade, não um defeito do programa. Ele não entende propriedade intelectual, mas as marcas precisam que ele entenda propriedade intelectual. No ano passado, lançamos para empresas os modelos personalizados Firefly, que permitem treinamento autônomo. Treinar levemente em um conceito, em um estilo, em um personagem e para imagens. E o que você viu ontem no palco principal com a Dipa foi que estamos abrindo isso para a comunidade. Então agora qualquer artista pode ter seu próprio modelo personalizado e protegido. Isso é maravilhoso. Mas as marcas afirmaram que isso não basta. O que eu preciso não é apenas entender um produto ou um estilo. O que eu realmente preciso é entender todo o meu universo de marca. Isso é bem complexo. Pode ser imagem, vídeo. Muitas varejistas têm modelos 3D. Você está falando sobre franquias de propriedade intelectual na mídia? Podem ter centenas de personagens, mundos, trajetórias e direção criativa. Eles nos pediram isso, né? Então apresentamos o Adobe Firefly Foundry. Nós abrimos os modelos de forma cirúrgica, trazemos a propriedade intelectual deles além da nossa, que é comercialmente segura, e retreinamos o modelo para eles. Vira algo privado, só para uso da empresa. Por fim, 2 DCFs reversos rápidos, um com taxa de crescimento terminal de 4%. Uso só o de 10 anos. Alguns acham alto, mas vou mostrar um bem mais baixo. Taxa de desconto de 8,73%, inclui a taxa de crescimento terminal, prêmio de risco implícito e um adicional de risco de execução. Você pode ver isso agora. Para justificar o preço de hoje, a Adobe vai ter que crescer seu fluxo de caixa livre em 6% pelos próximos 10 anos. Isso não é muito. Agora tudo bem, vamos colocar essas premissas agora. Taxa de crescimento terminal de 2%, taxa de desconto de 10%. Ela terá que crescer o fluxo de caixa livre em 6% ao ano pelos próximos 10 anos. É muito? Não acho. Eles poderiam ficar mais perto de 10%. Isso indicaria que o preço atual deveria ser 35% maior. Claro, você pode discordar. Talvez a inteligência artificial prejudique a Adobe. Você pode ter razão. Mas até agora nada indica que isso vai acontecer. A Adobe não está parada, a Adobe está inovando, a Adobe está fazendo parcerias com vários grandes players de inteligência artificial, integrando tudo isso ao fluxo de trabalho da Adobe. E há muitas outras coisas que vão surgir nos próximos anos, tenho quase certeza disso. Não é como se os concorrentes estivessem parados, as pessoas falam da Figma novamente. A sobreposição entre Figma e a Adobe é muito pequena, por isso a Adobe quis comprar a Figma e ter um ecossistema completo. Com a Canva, a Adobe agora tem um produto muito mais competitivo, que é o Adobe Express, que antes era. E eu conversei com pessoas da Adobe, eles admitiram para mim que quando o Adobe Express foi lançado, ele realmente não era competitivo com a Canva. Atualmente, vemos que este ano eles não estão indo bem e tiveram queda de cerca de 26-27%. No ano passado, desde o início de 24 até agora, caiu cerca de 50%. É uma decisão difícil, especialmente para quem comprou no topo. Mas atualmente, por tudo que vimos, você não pode me dizer que essa não é uma empresa subvalorizada que o mercado simplesmente odeia no momento. Assim como a Trade Desk, CRM, Salesforce e PayPal, não sei quando o mercado mudará o sentimento sobre esses nomes, ou, neste caso, sobre a Adobe. Mas enquanto a empresa continuar entregando resultados, não há motivo para pânico. Vai ser apenas uma questão de quando isso vai voltar a subir, e não uma questão de se isso vai voltar a subir. Comente abaixo o que achou. Ficou mais longo do que eu esperava, mas, novamente, o mercado está fechado hoje. Então acho que todos nós temos tempo. Confira o fiscal.ai para ganhar 30% de desconto e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Isso é, acho eu, algo sobre o qual conversei com Doug ontem. Acredito que a vantagem competitiva da Adobe está no conteúdo de ativos comerciais disponíveis. Sim, existem muitos modelos menores, outros modelos globais disponíveis, mas essencialmente, se você é um mercado aqui, uma grande empresa, acho que a Disney Imagineering foi um dos primeiros a adotar facilmente. A Home Depot é diferente. Esses ativos precisam estar disponíveis comercialmente. Qual o impacto disso? Leio a imprensa, acompanho finanças e ações, então vejo as reações também. Muito positivo no site Adobe Firefly Foundry. Do ponto de vista do consumidor, discutimos também os criadores e designers menores. E empresarialmente, como que eles reagiram a isso?
Quero dizer, a empresa. De certa forma, a origem do Adobe Firefly Foundry está na própria empresa. Insistiram para levarmos isso ao mercado. Por quê? Walt Disney Imagineering já colaborou com outras startups antes. Podem ter atuado com hyperscalers e diversas ferramentas. Eles buscavam uma solução de nível empresarial. E a Adobe é uma das empresas únicas em criatividade, marketing e décadas de pesquisa em inteligência artificial. Na verdade, não há mais ninguém que tenha essa proposta de valor. E por isso, os clientes nos pediram para sermos parceiros deles. Estamos nos primeiros dias da jornada da inteligência artificial e do aprendizado. Eles buscam um parceiro de longo prazo que compreenda essa abrangência. Essa é a lógica do porquê estamos fazendo isso. Também temos mais de 200 doutores que vêm estudando inteligência artificial há mais de 10 anos, muito antes de ser moda trabalhar com inteligência artificial. Eles têm 600 projetos ativos em andamento. Então, como parte do Firefly Foundry, o cliente também tem acesso a esse laboratório de pesquisa. Assim, podemos levar ao mercado e comercializar quase tudo relacionado à transferência de tecnologia que possa ajudar em um caso de uso específico. Podem ser mesas giratórias 3D ou qualquer coisa útil. Essas coisas podem não ser vendidas ao público no Photoshop, pois não é o local adequado. Para usos muito específicos em empresas é poderoso. Entendi. No início você citou propriedade intelectual e mencionou a Mulher Maravilha, mas não compreendi. Tenho ouvido aqui de alguns criadores. A inteligência artificial é ótima, mas às vezes ela não entende X quer dizer. Tipo, ela não entende o que eu quero dela, talvez um objeto específico, talvez algo da minha marca. Acho que o mesmo vale para grandes empresas e o setor empresarial. Conversamos um pouco antes de começarmos a gravar sobre o retorno do investimento para as empresas. Isso pode incentivá-los a adotar esse modelo para si. Provavelmente viram a pesquisa do Massachusetts Institute of Technology dizendo que o retorno do investimento pode não ser tão bom para as empresas quando elas usam um serviço padrão. É por isso que você lançou o Adobe Firefly Foundry? Por isso, as empresas buscam a Adobe e afirmam que, em retorno sobre o investimento, isso faz mais sentido para elas. Sim, eu não conheço a metodologia desse estudo que saiu. Claro, todos nós lemos. Não é essa a experiência que eu tenho com clientes empresariais. Vou te dar o nosso exemplo. Primeiro, a própria publicidade da Black Friday da Adobe, nosso maior evento do ano, no ano passado. O que fizemos foi usar os serviços Firefly, parte do conjunto de automação criativa que apresentamos no ano passado. Além da pilha Martech, Workfront e você sabe, estrutura para aprovar a versão nova. O que agora é o produto Gen Studio? E conseguimos reduzir nosso processo em 60%. Tempo de lançamento mais rápido. Antes levávamos 20 semanas para fazer essas campanhas. Eram milhares de materiais que reduzimos. O benefício, na verdade, é duplo. Um é que você está mais perto da data da Black Friday, o que significa que pode definir o preço mais próximo da situação econômica do momento. Você não está perdendo dinheiro e pode atingir mais mercados. Atuamos em 30 mercados e idiomas. E você pode fazer isso em muito menos tempo, o que significa que pode dar suporte a mais produtos. Então, esse é o retorno sobre o investimento que estamos vendo. Também atuamos com empresas como Estée Lauder para a MAC. Eles só queriam redimensionar para cada canal social existente. Isso é muito trabalho manual e não é um trabalho criativo de alto nível, certo? Chamo isso de trabalho criativo maçante que ninguém quer fazer. Ao usar nossos produtos, o tempo reduz em 25%. Outro exemplo é a Amazon Fresh. Eles usam modelos próprios e fotografam produtos, às vezes sazonais. Agora, por exemplo, é Halloween e podem ter feito fotos para a data. O produto vai bem, mas quero fotografá-lo para o dia de ação de graças, Natal ou Ano Novo. Porém, não há mais verba para isso. Eles usam modelos personalizados, treinados para criar situações de lifestyle e renovar o produto. Sessões de fotos sazonais têm melhor desempenho e engajam mais. Esses são alguns exemplos reais em andamento, com alto retorno sobre o investimento. Ok, então você está basicamente dizendo que quanto mais personalizado, melhor. Por muito tempo no marketing, temos falado sobre personalização de N igual a 1. Se envio uma mensagem personalizada, o engajamento aumenta para mim. Isso é uma verdade. O problema é o que às vezes chama de problema matemático combinatório. Se você multiplicar o número de produtos pelo número de segmentos de clientes, pelos canais, idiomas, etc., você chega a milhões e milhões de ativos. Só é possível resolver isso com inteligência artificial responsável.
Antes, eles não ofereciam suporte a todos os mercados ou produtos. Não, faz sentido, faz sentido. Como isso é relativamente novo, para onde vamos a partir daqui? Onde você acha que isso vai chegar? Porque você tem, quero dizer, você basicamente vê isso no dia a dia. Para onde vamos a partir daqui? A Adobe Firefly Foundry é um momento muito empolgante, e você está certa. O ritmo da inovação em inteligência artificial, as curvas são mais acentuadas do que quero dizer. Já passamos por algumas. Talvez você seja um pouco mais jovem, mas sabe, nos anos 2000, quando vimos, ok, a internet, a adoção do celular, as redes sociais, tudo isso teve curvas bem acentuadas. Essa é a tecnologia adotada mais rapidamente que eu já vi. Então, com a rapidez das mudanças, além disso, como você vê, novos modelos sendo lançados semanalmente, como se estivessem sempre competindo, você precisa de um parceiro que entenda desse universo para acompanhar tudo. Você deve ter visto que há alguns meses nós recebemos modelos parceiros em nosso ecossistema. Agora temos o Google como parceiro, temos a Runway, temos a Luma, temos a Moonvalley, e parte disso era oferecer escolha. Então, como criadora empresarial, você quer ter os melhores modelos ao seu alcance. Às vezes, esses serão modelos Firefly, certo? Porque você realmente se importa com a segurança comercial, ou realmente se importa com vetores ou coisas que só nós fazemos de forma única. Às vezes, você quer outros modelos com outras personalidades. Então, eu acho que para onde estamos indo é que o objetivo final não é o modelo. Isso é o que veremos. O objetivo final é o fluxo de trabalho e as ferramentas. E por isso, a Adobe está em uma posição realmente privilegiada de estar em todos esses níveis. Entender o fluxo de trabalho, ter as ferramentas e também ter modelos nesse espaço. Faz sentido. Quero dizer, provavelmente é uma maneira perfeita de encerrar isso também. Eu acho, quero dizer, a Adobe tem o ecossistema, eu acho que essa também é a força da empresa. Então, obrigado por ter vindo aqui. Compartilhando algo, Max. O prazer é meu. Obrigado por assistirem. Até o próximo. Tchau.